finalmente. Chegamos um pouquinho atrasado, porque estávamos tentando resolver alguns alunos que estavam com dificuldade, a nossa querida Sandra. Para o pessoal de Palmas, que se não conhece, essa é a tutora que vai trabalhar diretamente com o Polo de Palmas, né? Acho que ao longo dos semanas aí, das lives, vocês vão conhecendo os demais tutores. Assim como muitos de vocês, nem todos podem estar presentes naquele horário específico, né? Mas vocês vão conhecendo. Para informar, então, algumas coisas gerais, assim, né, da instituição. Então, eu e o Vinícius, novamente, dobradinha, hashtag ele me aguentando, fazendo as minhas loucuras. E, como eu cansei de fazer as loucuras e colocar o Vinícius na roda, dessa vez, nesse semestre, nós vamos ter a Olga, que está aqui conosco, que é outra que entende e vai e corre atrás das minhas loucuras. Então, Auxiliar de loucuras. Então, assim, além de mim e do Vinícius, que já fica enlouquecido com as minhas ideias mirabolantes e eu peço, tente realizar, agora a gente vai ter a Olga também nessa empreitada. A Olga, então, ela está se formando, é uma aluna do curso presencial, né, Olga? Quer falar um pouquinho de você? Fala um pouquinho para eles te conhecerem. Beleza, então boa noite, pessoal. Eu sou a Olga, eu sou aqui de Brasília, né? Estou no meu último semestre do curso de licenciatura em música, com fé em Deus. Vou já terminar. Passou por muito perrengue, né? Já passei por muito perrengue, já estou aqui há muito tempo, está na hora de dar tchau. Mas é sempre muito bom trabalhar com a Francine, apesar de ser uma loucura mesmo, mas é daquelas loucuras boas que a gente vai atrás mesmo e tá tudo certo. Então, eu sou violinista, né? Como entrei na UNB como violinista, acabei migrando um pouco para regência, só para vocês entenderem um pouquinho do meu histórico como musicista. E atualmente eu dou aula numa escola de musicalização infantil, para educação infantil, né? Então, é isso. E ela fez todo esse elogio para mim porque os TCC dela está na minha mão, eu sou orientadora de TCC, então ela sabe que ela não se forma se ela depende de mim. Então esse elogio aí todo é por conta disso. Não é só por conta disso. Não é só por conta disso. Tá vendo como os alunos empregam? Não, gente, mas a Francine é uma professora incrível mesmo. Ai, E ela é minha orientadora por isso, e não o contrário. Então tá bom, olha que eu vou acreditar, hein? Pode acreditar. Bom, então, gente, a Olga e o Vinícius vão estar comigo, né, na disciplina. A Olga não vai aparecer todas as lives, porque o que ela vai fazer? Ela vai ser o nosso background. Vocês devem ter entrado no guia disciplina e viram que está toda uma arte visual, toda colorida e tal. Quem montou a arte nesse semestre não foi a Francine. Dessa vez, quem montou foi a Olga, né? Nos semestres anteriores, eu montei. Eu ia deixar essa empreitada para o Vinícius, mas daí a Olga apareceu. Aí, então, nesse semestre... Mas Vinícius vai ter tempo, viu? Para você criar um para nós. Mas nesse semestre, essa parte da ideia visual foi da Olga, então, para a gente trazer, né, esse conceito mais animado, mais alegre, né? Vocês viram que eu coloquei até uma foto minha de óculos, para tentar tirar um pouco essa coisa mais dura da academia, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Como a gente elaborou essa disciplina. Então, a gente tentou, com a identidade visual, também trazer um pouco disso. Além disso, a Olga, como eu comentou, e assim como o Vinícius, trabalham na escola, têm essa experiência da escola, que também tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? A Olga será responsável pelas postagens, pelo todo o material visual do projeto, e o Vinícius continua com a parte pedagógica acadêmica, certo? Então, obrigada, Olga, seja bem-vinda, fica aí à vontade. Se quiser precisar fazer aquelas outras coisinhas, tudo bem, mas se quiser ficar aqui conosco, ouvindo, legal. E a nossa querida Sandra, então, junto com mais 4 tutores, nós teremos os tutores presenciais. Antes que comece as mãozinhas levantando,
Não, os polos não estão abertos ainda por conta da pandemia. Mas os nossos tutores presenciais vão nos auxiliar da melhor forma possível nas demandas de vocês. Então, diferente do Vinícius, que é o meu tutor exclusivo, e que cuida de todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas, de todos os polos, mas a parte mais conceitual, acadêmica, os tutores presenciais, que são a Sandra, o Flávio, a Vanessa, que vocês foram alunos dela, né? A professora Vanessa, a o Luiz, que é o pessoal do Acre, e o Marcelo, né, que é de Alexânia. Então, são os nossos tutores presenciais. Aí vocês vão ter um tutor para cada polo, mas em compensação eles vão ver todas as disciplinas. Então, o Vinícius, ele é da disciplina e cuida de todos os polos. Os tutores presenciais são dos polos, mas auxiliam todas as disciplinas. Isso eu acho que é bem legal, porque daí vocês conseguem ter diferentes pessoas auxiliando vocês, né? Então a Sandra está aqui para ver de novo, né? A gente conhecer qual vai ser a pegada do semestre para nos auxiliar, mas ela também vai auxiliar as demais disciplinas para o polo de Palmas, certo? Sandra quer falar um pouquinho, dar um oi? Oi, boa noite a todos. Estão me escutando? Pois é. Essa semana eu organizei um grupo, né? Os alunos já me conhecem. Nós estamos já conversando faz alguns dias. Igual eu brinco que a gente faz um trabalho de investigação, né? Porque alguns mudam o telefone, mudam o contato, a gente fez todo esse levantamento, mas agora parece que a gente está conseguindo caminhar, né? Então, alguns alunos que estavam perdidos nesse contexto, a gente está tentando inserir, vendo os que estão ficando de fora, indo atrás, mas, assim, eu creio que agora a gente consegue caminhar nas disciplinas, né, que são todas. Aí eu vou ter um encontro semanal com eles, na quinta-feira, todas as quintas, que equivale ao encontro presencial no polo, né? Como nós não temos esse encontro presencial, ele vai ser feito online. E eles já sabem disso, né? Aí eu já orientei essa semana para baixar o aplicativo, para fazer reunião, vou passar para eles amanhã o link da reunião, a gente já começa na quinta agora. E esse alinhamento de horários, de turnos, foi assim, um pouco demorado, porque a gente sabe que nossos alunos são de contextos bem diversificados, né? Eles têm alunos que trabalham à noite, alunos que trabalham durante o dia, então a gente conseguiu fechar nessa data. Mas eu falo para eles, mesmo os que vão ter alguma dificuldade em participar, nós temos o grupo, a gente vai estar sempre em contato e vai ser um momento assim que eles vão poder trocar experiências, né? Eu fiz a atividade dessa forma, você fez daquela, o que deu certo, o que deu errado. E a gente, como nós tutores presenciais temos contatos com todas as disciplinas, a gente tem condição de ajudá-los, né? Então, essa semana a gente já começa no batidão, já começa os nossos encontros. Vai ser. E depois os demais tutores, os outros polos, porque aqui a gente está com a turma de todo mundo, né? Não só de Palmas. Uhum. Aí também eles vão entrar em contato com vocês vão ter esses contatos, certo? Então, vamos começar a nossa disciplina, o semestre, que eles, se eu passo do horário, eles me matam, porque eles falam que demora muito minhas lives. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, então. Beijos, querida. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês viram Guia da Disciplina, espero que todos tenham lido, então, né? Eu, de novo, com o Vinícius aqui. O que eu queria só chamar a atenção? Gente, leiam esse começo, que vai estar explicando tudo que vai acontecer na disciplina, como acontecerá, e as informações importantes. As 3 páginas são cruciais. Explicando, então, a proposta da nossa disciplina para este semestre. Nós vamos trabalhar, então, com o tema... Você pode desligar, tá, Sandra, a câmera, que daí eles ficam com a gravação da professora, porque ela fica gravada, mas fica aqui conosco.
Tá joia? Então, nós vamos fazer o seguinte, esse semestre. A gente vai trabalhar com tecnologias contemporâneas, com atividades voltadas ao contexto escolar. Nós vamos dar uma pincelada, né? Nós tentaremos, né, discutir a base nacional como curricular. Nós sabemos que ela tem uma série de críticas, uma série de problemas, uma série de questões, mas ela foi aprovada. Então, como ela foi aprovada, a gente precisa conhecê-la, né? E ver, assim, o que realmente é legal, o que é bom e o que nós podemos ir além, né? Porque como o próprio nome diz, muitos professores, muitas pessoas tiveram crítica a isso, porque faltou isso, faltou aquilo. Gente, é uma base. Sendo uma base, significa que a gente pode colocar coisas a mais, que a gente pode dialogar com outras questões. Então, junto com a base que nós vamos ler ao longo do semestre, vocês também receberão outros textos, já receberam, inclusive, né, já está lá no guia da disciplina, outros textos para complementar, e complementar os conteúdos da nossa disciplina. Então, o nosso eixo será as tecnologias digitais, a Base Nacional Comum Curricular e textos de autores que dialogam sobre a música na escola. E aí a gente vai construir o nosso trabalho. Como será, então, realizado o nosso trabalho? Espero que todo mundo tenha lido o guia da disciplina, né? Porque eu não vou ficar mostrando todos os detalhes. A gente tem as nossas lives introdutórias por cada unidade, como foi no semestre passado. E de novo, né, a Francine é a professora que quer tentar desenvolver essa questão mais interdisciplinar, essa questão mais de trabalhar com outras coisas, né? No primeiro semestre a gente fez aquele trabalho com o professor Júlio e com o professor Josué em uma unidade, né, que foi aquela da criação e tal. No semestre anterior a gente pensou num tema, né, de manifestações culturais e tal, com a disciplina de PIP, com a professora Andréia, né? E esse semestre eu pensei o seguinte, vamos trabalhar com a mesma professora, né, que é diferente dos demais, só que com disciplinas diferentes. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter as aulas, né, os encontros, as atividades comigo, mas vocês vão trocar materiais e trabalhos e atividades com uma turma que eu abri, né, no presencial, que eu estou ofertando, que chama Oficina Interdisciplinar em Educação Musical, 1 e 2. Então, é o OIEM. O que vai acontecer? Vocês vão desenvolver algumas propostas musicais, se vocês leram o guia, já viram, eles vão responder. Eles vão criar propostas musicais, vocês vão responder. Então, nós vamos trabalhar o mesmo conteúdo, o mesmo diálogo, e a gente vai fazer essa troca para ver o que acontece. Eu acho que vocês já estão, né, 1 ano e meio, vocês já conhecem, né, o grupo de vocês, não só do Polo, mas essa turma, né, dessa oferta, e aí vocês vão conseguir dialogar com alunos do presencial. Os alunos do presencial, diferentemente de vocês, são alunos de diferentes entradas, né, de diferentes anos, diferentes níveis. Então, nesse caso, eu convidei a Olga para entrar conosco, óbvio que daí ela ganha créditos, né, mas ela vai ficar como uma parte aí de monitoria. E eu tenho alunos de início de curso, como vocês, de 1 ano e meio de curso, e tenho alunos, assim, que já estão no 6º, 7º semestre, né, estão para se formar. Então, isso eu acho que vai ser legal, porque vai trazer alunos de diferentes experiências, né? Dentro do possível, esse semestre, a gente conversou, eu e o Vinícius, as minhas exposições, né? A gente fica falando muito aqui e a gente ouve pouco vocês. A partir da próxima live, a ideia é que a gente converse com um grupo de alunos e o grupo de alunos vai trazer um feedback, uma síntese, né, do que aconteceu naquela unidade, naquele módulo, para vocês conversarem mais também, né, para a gente tentar fazer um pouco uma roda de conversas virtual. A gente não consegue fazer a roda de conversas com todos, né, mas a gente pode, em cada unidade, conversar e trazer um grupo diferente. Então,
também nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica dessas lives para a gente tentar interagir um pouco mais. E isso vem da nossa demanda, porque a gente, né, eu e o Vinícius ficamos sentindo bastante isso. Inclusive, a gente pôs aquele fórum, né, que vocês, eu vi que nem todos, mas a maioria respondeu, para a gente fazer essa troca, né? Então, essa é a ideia também para essas nossas lives, certo? Além das lives, nós temos a produção das nossas tarefas. Então, nessa unidade, nós temos a resenha crítica e vocês vão fazer um resultado de responder às atividades do pessoal do presencial. Nas unidades seguintes, em vez de fazer por escrito a resenha, vocês vão fazer discussões com o podcast e criando atividades e respondendo atividades com determinados temas, como vocês devem ter visto lá. Cada unidade a gente vai conversar e vai passar essas duas. Então, eu não vou passar as questões das próximas unidades, mas só para vocês terem uma ideia. E a nossa proposta, que é o eixo central dessa disciplina, é o seguinte, que a gente produza material contemporâneo para a escola. E o que seria o material contemporâneo para a escola? Aquilo que a escola, o que os nossos alunos, o que essas crianças, esses jovens fazem, né? E se a gente parar para pensar, nos dias de hoje, o que eles fazem? Eles usam redes sociais. Eles fazem, a exemplo, né, do TikTok e agora o Instagram colocou o Reels, eles fazem dancinhas, eles fazem vídeos, eles fazem mímicas, gestos, eles fazem uma série de coisas, né? Até receita de bolo o pessoal faz ali. E aí, eu até lembrei, né, que esse final de semana, que semana passada teve uma discussão, acho que muitos devem ter visto, de uma mãe que cancelou, né, as contas de uma filha de 13 anos. Por quê? Porque ela estava só robotizando e fazendo aquelas mímicas, aquelas danças pré-estabelecidas e que não estava acrescentando nada, né? E aí eu pensei, puxa, tem uma pessoa, né, tem uma mãe ali que está vindo de encontro, né, ao encontro, não de encontro, ao encontro com aquilo que eu também imagino. Por que a gente não cria conteúdos inteligentes? Por que a gente não cria conteúdos musicais? Por que a gente não interage isso e traz a produção de conhecimento através das nossas práticas musicais escolares, né? Então, a ideia é essa. Em vez de ficar repetindo dancinhas, né, e coreografias e gestos que já foram criados por alguém, a gente vai produzir coisas de música. E eu comecei, já isso, porque essa minha ideia louca já acontece faz uns 3, 4 meses, e eu comecei a procurar isso, tanto no Reels como no TikTok. E eu descobri que tem pouquíssimas coisas, pouquíssimas atividades que envolvam conhecimentos musicais no sentido mais pedagógico. E eu falei, puxa, nós temos um grande potencial para explorar aí. Então, a ideia será essa. Vamos usar a ferramenta que eles estão usando hoje, que são as redes sociais, e vamos criar uma forma, né, de trazer isso, os aspectos pedagógicos e educacionais, pensando no contexto escolar de hoje, contemporâneo, né? E aí, claro, alguns de vocês não são professores, alguns já são, podem aproveitar isso com seus próprios alunos. A ideia é que vocês entrem, né, nesse grupo e compartilhem, mostrem para as pessoas, para que a gente meio que viralize, até para a gente ver. Então, a gente vai testar atividades que vocês vão criar, né, que nós vamos criar, e esse público vai assistir. E a gente vai ver o que funciona, o que não funciona. Na verdade, é isso. Então, a ideia é que realmente o público como um todo faça. Então, vocês vão criar coisas. Então, vamos supor, o polo de Alexânia vai criar algumas atividades, e naquela unidade, o polo de Rio Branco que vai responder a atividade, né? E os alunos do presencial. Então, vão ser várias pessoas tentando fazer aquelas atividades para ver se deu certo, se ela funciona, se ela é legal, se ela é rápida, se ela foi facilmente entendida. Então, a gente vai ter esse feedback. E aí seria muito legal que vocês compartilhassem com familiares de vocês, para quem tem filhos, pedir para os filhos fazerem, para quem está lá na escola e tal, faz, que vocês compartilhassem nas redes sociais, porque eu tenho certeza que muitos têm alunos que estão ali e que estariam dispostos a fazer. Então, essa é a ideia,
certo? Primeira questão que vai vir, professora, eu não uso Instagram, eu não quero, não tenho minha conta. Nós criamos uma conta, tá lá no guia da disciplina, para que você use aquela, caso você não queira usar a sua, né? E a conta oficial, que é onde vão ser todas as postagens, é a conta que a Olga, que vai inserir através de todo o design gráfico dessa disciplina, né, desse projeto que chama Música na Escola, que vai inserir ali, certo? E aí eu vou explicando a cada unidade como que vai funcionar, como vai funcionar a postagem, como vai funcionar a postagem de tarefa, como que vocês vão mandar link pra gente e tal, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Bom, vamos então agora rapidamente falar sobre a unidade 1, que é, né, agora a gente deu um panorama da disciplina, vocês leiam lá o guia da disciplina, que vai ter algumas coisas mais específicas, a gente vai abrir aqui também para dúvidas, mas vamos falar um pouquinho então agora da unidade 1, né, que é a abertura da nossa live, no nosso mês, digamos assim, né? Então, nessa primeira unidade, o que nós temos para fazer? Nós vamos conhecer os princípios norteadores da parte geral da BNCC, que é da página 7 a 34, né? Lá no Aprender já está lá indicado, que é o começo, a gente entender o que é a base, quais são os princípios da base, quais são as competências e habilidades que estão incutidas na base. Junto com isso, na unidade 1, eu fiz lá junto com o Vinícius uns slides em que tem uma síntese, umas ideias, algumas coisas assim, e tem alguns vídeos que são produzidos pelo próprio MEC, né? Então, assim, são materiais que eu tirei da fonte do MEC, né? São materiais que estão disponibilizados para qualquer um. E aí a gente colocou alguns vídeos para vocês verem. Se vocês entrarem no YouTube desse vídeo, vocês vão ver que tem uma outra série de outros tantos vídeos, que eu acho que é uma outra forma também de vocês conhecerem e explorarem esse conhecimento. Além de ler a base, ver como o MEC pensa a base, né? Então tem alguns vídeos ali que foram colocados naqueles slides para vocês verem. Tem ali as orientações da unidade, né? O que vai acontecer. E tem os textos. Então, junto com esses textos norteadores da base, né? Que a gente viu ali, vocês também vão ter alguns textos da área da educação musical, pensando nesse viés da música e tecnologia dentro do contexto escolar, certo? E aí, então, a nossa tarefa dessa unidade será a leitura desses textos e concluir e criar uma resenha crítica. Eu acredito, não tenho certeza, que vocês devem já ter tido alguma orientação sobre como fazer uma resenha crítica em P1. Mas, como pode ser que vocês não tenham tido, que eu não consegui falar com a professora Maria Cristina a tempo, e também gostaria de revisar, então nós vamos, né, o Super Vinícius vai trazer para nós agora algumas orientações de como que se faz uma resenha crítica. Por quê? Uma resenha crítica não é um resumo. E uma resenha crítica não é copiar e colar textos e mensagens, é realmente analisar aquele material criticamente. Aí, depois disso, eu falo da outra atividade da semana. Vinícius? Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu preparei alguns slides só para guiar aqui a nossa conversa, tá? Vou tentar ser breve. Embora, sim, é um assunto que a gente poderia trocar muita ideia, eu acho que, enfim, aprender a fazer uma resenha acaba ajudando a gente em muitos aspectos, assim, da nossa vida. Eu, particularmente, utilizo um modelo muito semelhante até para estudar, tá? Vocês estão vendo já a minha tela, Francine? Só me dá um ok, por favor, uma telinha colorida, bonitinha. Eu tentei encaixar aqui os meus slides rapidamente no nosso template do semestre. Bom, mas vamos lá. É o seguinte,
Eu vou falar para vocês de um modelo de resenha crítica que funciona muito para mim, tá? Que é um modelo que eu sempre tenho, que eu tenho utilizado assim nos últimos anos, que eu utilizo nas disciplinas né, que estou fazendo na UFMG, e tem tirado notas boas com esse modelo de resenha. E como eu disse, é um tipo de resenha que me ajuda muito a estudar. Na graduação, a gente meio que não tem ainda o hábito de produzir artigos, né? Embora, se vocês tiverem a possibilidade ao longo desse curso, eu acho que deveriam aproveitá-la. No mestrado e no doutorado, a gente acaba tendo que entrar nessa prática. E esse modelo de resenha, que é um modelo de resenha onde eu até aproveito nos meus fichamentos, ele acaba me auxiliando bastante. Então, pensei em trazê-lo para vocês porque ele nos ajuda a dar ter uma compreensão geral do texto e não apenas compreender aquele texto, mas compreender o que o autor quer dizer com aquele texto e situar aquele texto dentro de um esquema, dentro de uma produção, tá? Porque nenhum autor ele nunca está falando sozinho. Vocês vão ver que os autores que foram selecionados para essa disciplina, eles vão estar dialogando com outros, vocês vão ver que eles vão estar citando os outros, né, pesquisadores, e de certa forma, você começa a entender melhor os trabalhos quando você consegue situar, de certa forma, quem é aquele autor e qual o círculo de produção dele. Bom, o que pode conter na resenha crítica? Eu pensei em 4 pontos, tá? Pensando que é o que pode conter, não necessariamente tem que conter esses pontos, mas eu recomendo eles para vocês. Quando eu estiver ali olhando a resenha de vocês, ou para assim estiver olhando, a gente vai procurar basicamente esses 4 pontos aqui, que é uma parte descritiva, uma parte explicativa, uma parte reflexiva. Por que reflexiva? Porque senão a resenha não é crítica, ela é simplesmente um resumo de um texto. E diálogos com outras obras é um plus, certo? Ele enriquece mais o seu trabalho, ele te ajuda a criar conexões dentro de uma roda de discursos, certo? Por exemplo, igual a gente vai estar discutindo a BNCC. Vocês vão ler vários autores falando sobre BNCC, cada um tem a sua opinião, tem a sua leitura, tem a sua visão, né, sobre esse assunto. Inclusive, vocês vão ter oportunidade de ler textos que vão abordar desde a educação infantil até o ensino médio. Então, vocês vão ver que as perspectivas são realmente diferentes. E eu trouxe aqui rapidamente alguns exemplos aqui, até de resenhas minhas, para tentar ilustrar cada uma dessas partes, tá? Pensando que, então, quando você postar sua resenha, que você for ser avaliado, o que eu vou estar olhando aqui, né? Eu e Francine. Vamos estar olhando se você fez uma parte descritiva, uma parte explicativa, uma parte reflexiva, e se você conseguiu fazer diálogos com outras obras que você já leu ou com outras obras que estão disponíveis aqui na nossa disciplina. Pensando que, embora eu estou tratando 4 partes, essas partes elas se conectam, tá? Dentro da escrita do texto. Mas a gente meio que respeita, pelo menos, uma estrutura, onde você começa com uma parte descritiva e explicativa, na qual você situa, né, o que você está resenhando para o seu público, e aí você depois entra numa parte reflexiva, onde você mescla junto com a explicativa, que é mesclar junto com o conteúdo e as outras obras. Tem um podcast que eu até estava ouvindo hoje e pensei em recomendar para vocês, porque eles seguem um modelo de resenha bem legal, que é o Resumo Cast. Eles resumem livros sobre negócios, empreendedorismo, liderança, esse tipo de assunto. E é bem legal, eles fazem um modelo bem divertido e eles apresentam uma estrutura semelhante, que é de descrever quem é o autor, que obra é essa que você está lendo, qual que é o contexto dessa obra, e a partir daí eles explicam o conteúdo, fazem diálogos com outras obras e fazem relações, né, reflexões com a vivência que eles têm. Então, basicamente, esse é o modelo de resenha que eu quero apresentar. O que eu entendo aqui como uma parte descritiva? Eu trouxe aqui uma resenha que apresentei recentemente, não é nem sobre um texto, é sobre uma palestra, mas vai servir para a gente ilustrar aqui. Foi uma palestra do professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, a gente já teve a oportunidade de ler textos dele, né, no semestre anterior,
Etnomusicologia e Educação Musical, um ponto de vista decolonial. Esse é um título que eu dei, não era o título da palestra dele, é o título da minha resenha. E aqui, então, eu vou começar a escrever. No presente texto, apresento uma resenha sobre a palestra Convergências, Praxes e Interações Decoloniais em Etnomusicologia e Educação Musical, ministrada pelo professor Luiz, Vou, de fato, descrever o que é isso. No meu caso, uma palestra. No caso de vocês, um texto tal, publicado na revista tal, ou publicado num determinado congresso que aconteceu em determinado ano. Aqui você situa o seu leitor, tá, sobre o objeto que você vai resenhar. Que texto é este? E aí, um outro ponto muito interessante é quem é o autor? Quem é o Luiz? Em que ele é formado? Com quem que ele participa de algum grupo de pesquisa? Qual universidade que ele participa, que ele, né, professor? Ele está vinculado a algum movimento? Tá? Entender, né, qual evento que ele está, entender quem é esse autor, em qual revista que ele está publicando, tudo isso auxilia o seu leitor, né, o leitor da sua resenha, a se situar, a entender mais sobre aquele texto. E aí a gente parte, então, para uma segunda, né, para o segundo ponto, que eu chamei ali de parte explicativa, né, retomando o que é estrutura. Parte descritiva, e agora vamos entrar na parte explicativa. O que se espera dessa parte explicativa? Um resumo / síntese do conteúdo da obra. Quais são os pontos essenciais? Qual que é o plano geral? O que o autor quer dizer com aquela obra? A resenha, pessoal, ela acaba nos ajudando a dar um passo interessante na leitura, tá? Não sei se vocês já tiveram o seguinte problema, que é muito recorrente a gente observar. Às vezes a gente lê um texto como se aquele texto tivesse sido escrito para a gente. Só que isso não é verdade. O autor provavelmente não te conhece, não escreveu esse texto para você, nem para mim, nem para Francine. Não, não é o caso. Talvez para Francine, né? Já é uma professora super famosa no Brasil, mas não foi para mim, não foi para vocês. E às vezes a gente tá rindo aí, Francine? Com certeza. Bom, aí o que acontece? Às vezes a gente tem um hábito de ler esse texto como se ele tivesse sido escrito para a gente, mas não, a gente tem que tentar entender o que é o conteúdo dessa obra, o que o autor de fato está querendo dizer com aquilo ali, não necessariamente o que a gente está interpretando. Nessa parte explicativa é isso que vocês vão tentar fazer. Quais são os pontos essenciais que são abordados? Qual que é o plano geral? Qual que é a estrutura? Como que o autor estrutura essa ideia? Certo? E aí, vocês podem apresentar por duas maneiras. Texto corrido, certo? Vou dar alguns exemplos. Ou por capítulos. Olha, na primeira sessão do texto, o autor fala isso, isso e aquilo. Na segunda sessão, ele vai falar sobre outra coisa. Na terceira sessão, ele vai juntar o ponto A com o ponto B, sabe? Ou um texto corrido, onde você vai explicando o seu entendimento, né, do conteúdo da obra, certo? E tem um modelo assim que eu acho que funciona bem, que é uma pequena introdução, onde você dá uma visão um pouco mais panorâmica sobre aquele texto, sobre o conteúdo que é abordado, um desenvolvimento onde você vai pegando esses pontos essenciais e falando sobre cada um deles, e uma espécie de conclusão, que é ali um arremate do que você entendeu, então, dessa obra. Nessa conclusão é onde, ao meu entendimento, entra a sua visão mais pessoal, que é a parte que nessa estrutura que eu chamo de parte reflexiva, certo? Bom, mas eu trouxe aqui alguns exemplos dessa parte explicativa. Eu peguei um texto aqui do José Jorge de Carvalho, uma resenha que fiz há um tempo atrás, e num pequeno parágrafo eu trago três propostas, aqui uma síntese da obra, em azul, apresentação geral, né, da estrutura do texto, e depois eu vou levar o leitor a compreender a organização do texto. Então, isso aqui seria como se fosse a minha introdução. O texto de José Jorge Carvalho é dividido em 9 partes. Apresentação geral da estrutura do texto. E apresenta um conjunto de reflexões em torno do patrimônio cultural brasileiro, enfatizando as artes performáticas e os saberes em torno das performances pertencentes a comunidades afro-brasileiras. O que eu fiz aqui? Uma síntese da proposta do texto resenhado. Eu peguei a ideia que o José Jorge trabalha nesse texto e coloquei nessa frase. O que é que ele trabalha? Ele vai trazer reflexões, um conjunto de reflexões em torno do patrimônio cultural brasileiro. E depois eu vou levar o leitor a compreender a organização do texto.
Entre os tópicos abordados pelo autor estão a concepção e finalidade do registro de manifestações performáticas próprias das comunidades afro-brasileiras, o papel e a conduta de pesquisadores em relação às comunidades pesquisadas, a indústria cultural e do entretenimento neste contexto, os problemas enfrentados por essas comunidades. Certo? Basicamente, se eu volto no slide anterior, isso faz parte aqui da minha introdução. Eu estou pegando os pontos essenciais, trazendo num pequeno parágrafo, né? O que esse texto aborda. Trouxe um segundo exemplo, que já é pensando na segunda proposição, que ao invés de fazer um parágrafo ali corrido, você vai trazendo capítulo por capítulo. Você organiza a sua resenha dessa maneira. No capítulo inicial, né, vai acontecer tal coisa. No segundo capítulo, né, trata dos pressupostos filosóficos do método científico, uma outra visão. O que está sendo abordado parte por parte daquele texto? Pode ser interessante citar também o título desses capítulos ou subcapítulos. Ao invés de você falar no capítulo inicial, você pega e fala no capítulo BNCC na escola, a autora vai falar isso, isso e aquilo. No capítulo BNCC no ensino médio, a autora vai falar sobre outros pontos, sabe? Assim você vai costurando o seu texto, né? Escrever é costurar ali palavras, frases, parágrafos. Num terceiro exemplo, eu vou pegando um agrupamento ali, né, de vários blocos de ideias em texto corrido. Então, qual foi o exemplo que eu trouxe? Acredito que é válido ressaltar que, segundo dados do IBGE, de acordo com o censo de 2010, o analfabetismo e a pobreza ainda estão bem presentes na população parda e negra do Brasil. Em diálogo com o texto de José Jorge, que é o exemplo que eu estou trazendo, podemos, perante a isso, justificar o quanto é necessário o estabelecimento deste vínculo, papapá. O que eu fiz? Eu peguei uma outra obra, né? Peguei a obra que eu estou resenhando e fiz conexões. Um ponto importante, a referência da onde eu tirei as informações. A gente trabalhou muito isso no semestre passado, tá? Isso é algo que vai estar sempre presente nas produções de vocês, de agora em diante, né? A partir dessa vivência acadêmica que vocês estão tendo. Vocês literalmente mostrar a proveniência das informações com as quais vocês trabalham, para que as pessoas possam verificar. E por que é interessante isso? Torna a sua resenha mais rica, porque mostra que você tem outras leituras além daquela leitura básica, né, que foi sugerida. Por exemplo, aqui ainda nesse exemplo, eu vou pegar o mesmo texto José Jorge de Carvalho, e aí eu vou comparar ele com informações que o Adriano Bitarães vai trazer, que a Gabriela Porto vai trazer, e, novamente, as referências aqui embaixo dessas informações. Então, isso enriquece o meu texto, mostra que eu consegui ir além daquilo que foi proposto na disciplina. Opa, tem um texto aqui da Cecília Cavalieri que a Francine sugeriu na disciplina. Nossa, mas isso que a Cecília está falando tem a ver com um texto de uma outra pesquisadora ou de um outro pesquisador que eu também já li. Peraí, vou fazer aqui relações. Para que isso aqui é bom? Não necessariamente só para que você faça a resenha e tire uma boa nota, isso é apenas uma consequência. Mas isso aqui vai te ajudar, de certa forma, a criar uma teia, né, de relações, de opiniões, de pesquisas, de estudos em torno de um determinado objeto, que é o que a gente vai estudar ao longo desse semestre, que é a BNCC. Tá? Então, à medida que você vai escrevendo, você está estudando, isso vai te fortalecendo, vai fortalecendo a sua concepção em relação àquele assunto, porque você vai passar a vê-lo a partir de diferentes óticas. Bom, resenha crítica, é válido criticar? E aí, eu queria chamar a atenção para esse ponto, que a resenha crítica não deve ser vista, né, ou elaborada mediante um resumo a que se acrescenta ao final uma avaliação crítica. Foi bom, foi ruim, eu gostei, não gostei. A crítica, ela se dá a partir desse momento que a gente começa a comparar visões. Bom, a autora A fala isso, a autora B fala aquilo, a autora C fala aquilo outro. Eu, na minha vivência, né, minha própria experiência, eu vejo diferente, ou segundo uma reportagem que eu vi, enfim, vocês vão trazendo elementos para que vocês possam formular essa avaliação ou essa crítica, e que ela não seja simplesmente achismo, gostei ou não gostei, tá?
tá? A postura crítica ela deve estar presente desde a primeira linha, resultando num texto em que o resumo e a voz crítica do resenhista se interpenetram. Tá? A crítica construída ao seu texto pode ser ponderada ou até mesmo agressiva, mas seja cauteloso, respeitoso e ético. Tá? Eu acho que isso não fere. Às vezes vocês podem ler algo e não concordar. Existem formas elegantes de expressar isso. Bom, e como que a gente vai construir essa parte reflexiva? Eu trouxe aqui, então, alguns pontos que podem guiar a reflexão de vocês no momento que vocês estiverem lendo o texto ou no momento ali que vocês estiverem construindo a própria resenha, tá? Eu, inclusive, recomendo que vocês salvem essa tela aqui, tenham em mãos essas perguntas, que elas vão ajudar vocês no momento de reflexão. Qual a contribuição que o texto que eu estou resenhando, né, traz para a área? Para essa discussão em torno da BNCC, para a nossa área de educação musical em si, para a minha atuação como professor. Qual a coerência interna do texto? Esse texto ele tem coerência? Ele faz sentido? Ele tem início, meio e fim? A autora consegue, ela consegue sustentar o que ela promete? Normalmente, a autora vai apresentar um problema, ela vai tentar responder a esse problema com os argumentos que ela vai trazer ao longo do texto dela. Tem coerência isso? Faz sentido? Tem originalidade esse texto? Ele simplesmente é uma replicação de vários outros conteúdos que a autora às vezes encontrou. Qual o alcance desse texto? Qual a relevância desse texto? Ele está bem fundamentado? São pontos que vocês podem avaliar no momento que vocês estiverem fazendo a parte reflexiva de vocês. Lembrando que, embora eu traga essa estrutura dos pontos que podem conter na resenha, não pensem necessariamente como blocos separados, parte descritiva, parte explicativa, mas pensem numa costura entre essas partes, tá? O diálogo com outras obras pode estar interpassando a parte explicativa e reflexiva, e assim por diante. Certo? Bom, considerações. Seria a parte final ali da resenha, né? É a parte onde você demonstra uma síntese da sua compreensão, onde você, de fato, amarra ali, mostra que você entendeu. Você faz um apanhado geral das suas reflexões guiadas até por essas perguntas que eu apresentei antes. E a conclusão, ela dialoga diretamente com a parte reflexiva da resenha, né? Você deve se lembrar que ela não deve conter apenas este campo, tá? Você vai fazendo a parte reflexiva, igual eu falei, na costura desse texto. E é basicamente isso, assim como vocês têm acesso à gravação dessa aula, né, vocês podem depois retornar aqui, rever esses slides. Eu posso também subir esses slides lá para o Moodle, para que vocês tenham acesso. Beleza, turma? Francine, se quiser complementar alguma coisa. Você está sem áudio. Eu comecei a falar e descobri aqui, me avisou aqui. Obrigada, Vinícius. Eu acho que foi bem interessante. A gente precisa cada vez mais ir aprendendo a escrever um texto acadêmico, cada vez mais a gente precisa aprender a produzir academicamente os materiais e tudo mais, né? Então, a partir de agora, vocês não são mais calouros, digamos assim, então a gente vai pegar um pouquinho Peraí que apareceu um negócio aqui para mim. Eu tô com a impressão de que o Túlio está compartilhando a... Túlio, aconteceu alguma coisa, você está tentando compartilhar alguma coisa aqui, eu não sei se foi de propósito ou não, mas se foi, dá um toque que a gente compartilha. Saiu. Então, assim, vocês não são mais calouros, como eu estava falando, e aí a gente vai começar a exigir um pouco mais da escrita acadêmica, né? E primeira disciplina vocês escreveram, na segunda foi uma coisa mais pedagógica. Então, nessa terceira, né, disciplina que a gente está ofertando juntos, eu e o Vinícius, a gente pensou que é importante vocês trabalharem tanto a parte técnica, prática, pedagógica, como também começar a trabalhar a escrita. E é interessante porque, assim, nós conversamos entre nós, os professores que estão ofertando, né, as disciplinas,
Vocês estão com bastante disciplina, né? Esse semestre, a gente entende e sabe. E a gente já discutiu entre nós professores, tá? Então, antes que vocês comecem a falar, vai ter um monte de tarefa, um monte de coisa, um monte de trabalho, um monte assim, que a gente já conversou, já discutiu, a gente já viu o que cada professor está pedindo, a gente já negociou e renegociou. Então, assim, para que vocês realmente deem conta. Lembrando, né, eu já falei isso lá nos primeiros semestres, a cada semestre a gente vai exigindo um pouquinho mais de vocês nessa parte acadêmica. Isso é muito importante para a formação, né? Não é simplesmente um diploma que vocês estão pegando, vocês estão virando experts, né? Vocês estão recebendo um título de curso superior numa área que precisa ser muito bem musicalmente, por isso que vocês têm disciplinas disso, tem que ter essa parte pedagógica, por isso que vocês têm disciplinas disso, mas também tem que ter a parte acadêmica de escrita, certo? Então, essa resenha crítica, então, sendo feita por escrito individualmente, é para que vocês comecem a exercitar isso, a entender isso, né? Nós já comentamos, né? O início até deu a lembrada de escrever de forma fidedigna as fontes e tudo mais, certo? Então, será o único texto escrito, assim, formal, resenha da disciplina. Os demais vão ser um podcast, então vocês vão ter que fazer um roteiro, que é uma coisa mais, né, operacional. Vocês vão ter que fazer justificativa para as atividades de vocês, que também é uma coisa mais operacional. Então, eu peço com muito carinho que vocês se dediquem a essa produção, né? Porque é importante vocês irem aprendendo a como escrever, a como montar. Nós vamos sim colocar, tá? Eu acho que foi o Abraão que mandou, lá os slides. Eu já vou mostrar o aprender e a próxima tarefa, mas sim, vamos abrir para perguntas em relação à resenha crítica, especificamente. Daí a gente segue para a segunda parte da disciplina, e aí a gente tira dúvidas gerais da disciplina, certo? Ana Paula, sim, abra, se puder abrir o vídeo, ótimo, se não o áudio, pois não. Ai, Francine, eu tô tão doente, eu devo estar com uma cara horrorosa, mas enfim, a seu pedido, vamos lá. Porque então, é a única forma da gente conseguir se ver um pouquinho, sentir mais próximo, tá? Eu sei como é que Não é estamos importando muito com o perfume, mas sim pois é. com essa Mas coisa. então, falando de resenha, né? A resenha em PEAN, eu estou em 2 reuniões ao mesmo tempo. Em PEAN, a Maria Cristina deu um template sobre resenha, tá? Mas ela tinha, assim, características bem específicas, tipo, até 1000 palavras. Eu sei porque eu fiz a resenha. Até 1000 palavras, ela queria introdução, ela queria uma parte de desenvolvimento, considerações finais, referências, colocava o título, a referência bibliográfica, né? E o nome do autor da resenha e um breve currículo, assim, do autor. Nesse caso, eu lembro que a resenha dela era bem pequenininha, 1000 palavras, gente, não é nada, 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 nada. Acho que dava 2 páginas. Mas nesse caso de vocês, tem 3 bibliografias, né, que deverão ser resenhadas numa única resenha, tá? Então, creio eu que vai ter que haver eu estou pensando aqui, uma resenha, uma introdução, né? E eu acho que o momento do reflexivo, imagino eu, deva ser um contraponto entre essas 3 bibliografias. Obviamente que se der para unir outros autores para melhorar, né, as reflexões, ótimo. Mas, assim, eu já comecei a ler o texto 1, já li sobre a BNCC, só está faltando o 2. Então, o texto 2, né? Então, assim, cada autor, cada bibliografia vai por um certo caminho, né? Então, acho que a ideia é fazer um certo confronto no bom sentido entre essas 3 bibliografias. Isso não é tarefa fácil, galera, tá? Não é tarefa fácil, o prazo é curto, dia 3 de agosto. Obrigada, Ana Então, Paula. eu agradeço muito a vocês, sempre assim, enfim. É preocupante para mim,
sabe? E aí entra essa Calma questão. que dá certo. Não, eu não sou uma pessoa calma. Eu Por sei, isso por que isso eu que eu tô pedi, falando calma, que vai dar por isso certo. que eu pedi para vocês fazerem, especificarem bem, porque às vezes a gente acha que está fazendo um bom trabalho, mas para vocês não agrada, tá? Então, deixa eu amarrar isso que você está me falando. Exato, e para todo mundo. São 3 textos. Cada um tem a sua perspectiva, né? Então, a ideia... Pode ficar, ele estava tão bom que deixa eu te falar, mas tá bom. A ideia é que vocês realmente leiam os 3 textos e vejam como que a gente dialoga com eles. E ele pode ser por meio do confronto, se você entende que é um confronto, pode ser por meio de agregação entre o autor X e Y com a base, pode ser... E vejam que os autores dos textos que eu mandei não dialogam com a base, né? Porque eles são até anteriores à base. E aí vem, o que eles estão falando de música e educação musical que está na base. Então, é vocês que vão fazer um pouco esse diálogo, né? Então, assim, o autor lá do texto 1 fala X, Y e Z aspectos que a base está falando, talvez, na competência 9, né, que envolve isso. Então, essa que é a ideia, por isso que ela é crítica, é como que vocês vão relacionar e entender o texto. Então, o critério avaliativo nosso é esse, é ver como que vocês estabelecem os 3 textos e como vocês entendem o resultado desses 3 textos. Nós não limitamos e não vamos limitar a quantidade de palavras, né? Porque a gente sabe que tem gente que vai escrever mais, tem gente que vai escrever menos. O ideal é uma boa síntese, né? Se você consegue fazer uma síntese com 1000 palavras, ótimo. Se você vai fazer com 2000, ótimo. Se você for fazer um TCC, calma que o tempo é curto, né? Então, a gente vai fazer aí um texto, realmente. A introdução, você vai falar nessa introdução, como o texto, né, que o Vinícius estava abordando no exemplo do Luiz Ricardo, que essa discussão será uma análise, e aí você vai dizer que é uma análise sobre tais e tais aspectos, você que vai escolher. Você pode fazer um recorte também, isso também é interessante. Eu posso abordar como que a escola, ou como os princípios que regem a escola a partir da base estão no olhar daqueles textos, ou não estão. Então, você também pode dizer, aí você diz na introdução. Então, os textos falam sobre isso, isso e isso e tal. Para essa resenha crítica, vou me atentar aos seguintes aspectos. Isso, isso, isso. Claro que você não pode só escolher um único, porque daí também você não está envolvendo o texto, mas você pode realmente falar, eu vou falar sobre tais coisas. A gente sabe que tem mais, mas você pode. Se você avisar avisar o leitor que a crítica, pensa igual uma crítica jornalística, né? Acontece tal coisa. Eu vou pegar sobre a parte econômica daquela notícia, eu vou pegar sobre a parte do quesito social, quesito educacional. A gente sabe que tem os demais, então isso também pode ser feito. Tá livre, no sentido de a estrutura de como fazer uma resenha, que foi o que eu comentei, vocês aprenderam com Maria Cristina. Agora aqui, vocês vão trazer o amadurecimento de vocês, e é isso que a gente quer ver, tá? Então, assim, tá um pouco mais livre, tá? Tá um pouco mais livre, e não se preocupe em ter que dar conta de tudo que tem lá no texto, mas sim trazer as ideias centrais de como você entendeu, o que ficou, na verdade, para você, né, e para todos vocês, na leitura dos 3 textos, o que chamou a atenção, o que você concordou, o que você não concordou, e trazer esse diálogo e essa discussão. Pode falar, Ana Paula. Tem uma coisa interessante que você falou agora sobre a Maria Cristina. Ela deu uma atividade assim, que era dividida em 3 partes. Uma era uma produção artística, outra era a resenha, e uma terceira eu já não me recordo. Então, nem todo mundo fez a resenha, e eu acredito que tenha pessoas que nunca tenham feito resenha na vida, né? E aí, volto a dizer, vai ser ainda mais difícil, porque não é um negócio fácil. Outra coisa... Não dá para deixar nos 2 últimos dias, viu? A dica da Ana Paula é essa. Não mesmo. Então, deixa eu só pontuar. Não dá para deixar
o prazo, acho que é dia 3 que eu coloquei, não dá para 3 de deixar para agosto. começar dia 1 ou dia 2, né? Então, por isso que nós já mandamos o guia da disciplina no primeiro dia de aula, e no primeiro dia de aula letivo, eu ainda mandei pelo Instagram, ó, eu estou enlouquecida, pelo WhatsApp, para todo mundo em PDF, porque vocês estavam falando que vocês ainda não estavam com acesso ao Aprender. Então, assim, a gente já entregou direto com o QR Code, com tudo no primeiro dia para vocês. E já sei, gente, o Túlio e uma galera, agora a Ana Paula, que já está fazendo. Então, é isso mesmo. Tenho mais uma dúvida ainda sobre resenha. Por exemplo, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, eu poderia pegar das 3 bibliografias, uma para ser a estrutura do meu trabalho, tá? E aí eu aviso isso, né? Como se ela fosse a coluna vertebral do trabalho. E as outras bibliografias vão ser usadas como complementares, seria isso? Posso fazer isso? Pode. Não necessariamente precisa, mas se você acha que é assim, pode ser. Tá bem. Então tá bom, obrigada. Paulo? Tô apanhando aqui do Teams, peraí. Não apanha, não. Pronto, acho que agora abriu. Porque a gente Agora passa, eu passo o dia trabalhando no Zoom, né? Aí na hora que troca de plataforma, o Zoom é tudo embaixo, aqui tudo em cima, tô meio perdido. Mas, em primeiro lugar, muito obrigado, gente, pelas explicações. Valeu demais, Vinícius. Acho que deu para entender bem a proposta. E fui muito bem contemplado pelas colocações aí da Ana Paula. Então, eu já vou para outras questões aí que eu estava pensando nesse semestre, aproveitar que vocês estão aqui, né, e já tirar é para isso. com vocês. Gente, sobre iniciação à pesquisa mesmo, essa parte científica, é uma área que me interessa muito. Eu estou na minha segunda graduação na UNB já, e na primeira eu passei em branco nisso tudo, né? Então, aproveitei muito pouco essa questão mais acadêmica mesmo, né, de produção científica. E eu acho que essa linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, esse mês passado também, principalmente essa parte de tecnologia aplicada ao ensino, é uma coisa que me agrada bastante. E eu queria saber se vocês têm algum grupo de estudo, algum projeto de pesquisa em andamento que a gente poderia, talvez, fazer inscrição, submeter trabalho. Eu queria saber como que está essa questão. Tá. Eu tenho, e o professor Paulo também tem, né? Que vocês não conseguem ter aula com ele, porque ele é o coordenador, ele não dá conta. Mas é injusto, porque eu sou coordenador do presencial e estou aqui, né? Mas tudo bem, ele dá aula no presencial. Mas eu também dou aula no presencial. Mas tá bom, não é isso, não. Não vamos entrar no meio. Eu já pensei nisso. O meu grupo, ele tá um pouco parado, né? Mas, por exemplo, até a Olga, que estava aqui conosco, né? Ela tá no grupo, inclusive, e já fizemos um artigo junto, enfim. E eu, até nessas férias, eu até vi alguns trabalhos de vocês e chamei alguns alunos para escrever alguns artigos e tudo mais, né? A partir do resultado do que foi desenvolvido no semestre. E aí, no final desse semestre, eu vou pegar outros alunos, né? A ideia é isso, que cada oferta que eu dê, eu faça outros alunos. Eu acredito que no semestre que vem, eu não vou ofertar disciplina para vocês, né? Para a glória de vocês que estão cansados da francês 3 semestres seguidos. Né? Mas eu acredito que pelas disciplinas do fluxo e tal, então eu acredito que não. Se isso de fato acontecer, a minha ideia é realmente eu resgatar esse projeto que a gente chama, né, aqui chama PIC, né, Projeto de Iniciação Científica, que é o IC, né, depende de onde foi feito, né, e aí eu abro vagas e aviso vocês, que daí eu posso abrir tanto para o pessoal da licenciatura presencial, como também para vocês da EAD, né, porque a gente abre tudo junto. Então, a gente só não faz porque é muita coisa, mas agora, se você tiver algum projeto específico, assim, que você queira montar e falar e tal, você pode entrar em contato direto com o Paulo, que daí é aquilo, gente, vocês são alunos da UNB, vocês têm que aproveitar e também gerar demanda,
Sim, né? correr atrás. Então, Tô fazendo isso agora. exatamente. Então, eu tô dando a dica. Escreve para o Paulo, fala que você tem interesse. Quem sabe ele, que o grupo dele está aberto e está ativo, se ele consegue te inserir já no grupo dele, né? O meu, ele tá pausado, porque eu não tô dando conta de tudo. Mas eu tenho feito isso dos artigos. Então, já sabendo que você tem interesse em escrever e pegar essa parte acadêmica, a gente pode também conversar e fazer isso informalmente. Mas eu quero sim formalizar isso para aqueles que quiserem seguir isso. Que legal. Eu confesso que ainda estou refletindo ainda sobre as áreas de concentração mesmo, porque confesso, né, que a minha grande vontade mesmo era fazer algo mais nessa área de técnica vocal aplicada à música popular. Eu Não ia estou falar, você está com encontrando. uma guitarra ali atrás, porque o Paulo faz algumas coisas de ensino coletivo de instrumentos, de tecnologia. Ai, que legal. Pois Então, é, eu isso acho aí que eu acho que queria muito. E eu não estou encontrando muito. Eu já andei dando uma olhada nos trabalhos do pessoal, gostei muito, achei coisas muito legais, mas essa parte técnica vocal ainda não encontrei. Eu Eu queria até pedir essa conheço dica. um trabalho, Paulo, pode te interessar, que é de uma aluna da UFMG que fez o mestrado dela em cima de análise de espectrográfica, se não me engano, É espectrograma, sim. relacionada ao canto popular, uma coisa assim, se não me engano, foi a Geise Ornelas. Que legal, vou até anotar. Depois Que aí você dialoga me bastante chama com que eu fono te também, envio. né? Eu gosto muito dessa área. Montagens então, urbanas. Paulo escreve para o Paulo e veja alguma coisa esse semestre, se não, semestre que vem eu vou tentar montar, porque vários alunos estão me cobrando. Vou dar um toque no meu xará lá, então. Obrigado, gente. Tá Valeu. bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre a resenha especificamente, tirar alguma dúvida que ainda ficou com a explicação do Vinícius? Senão eu vou seguir com a parte final, digamos assim. A ideia, gente, como eu falei lá no começo, é que vocês falem mais, tá? Nessas nossas novas lives, exatamente para criar mais uma conversa do que uma exposição. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, acho que não. Então, bom, então vamos lá para a segunda parte, né, digamos assim, da tarefa. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, então, quando vocês entram lá na disciplina, mesmo esqueminha do semestre passado, né? Tá aqui o guia, aqui a semana que vocês confirmaram, e a gente tem aquele famoso o que precisamos saber, né? E a tarefa, as coisas da unidade 1. Então, a orientações da unidade, que está lá no guia, e eu deixei separado, porque eu sei que alguns semestres eles esquecem de abrir o guia. Esses slides que eu falei da BNCC, que veio do MEC, então, os vídeos ali, o texto da base, o texto 1 e o texto 2, que são os 3 textos para a resenha crítica. Esse aqui é uma ajuda para a gente pensar, se vocês quiserem assistir outros vídeos para ajudar nessa criação, aquilo que o Vinícius falou, mas eu tenho outro texto e tal, vocês podem dialogar com os vídeos que tem do MEC, enfim, né? E vem aqui o prazo para o dia 3. Aí, o do dia 10 é a realização de desafios musicais. E aí que eu vou, e aqui nós vamos colocar depois o link da live para quem não puder assistir. A realização de vídeos musicais. O que é essa segunda tarefa? Essa segunda tarefa é o seguinte: no projeto Música na Escola, que eu vou já daqui a pouco abrir o link do Instagram para vocês, nós temos, então, vocês vão fazer um remix do Reels do Instagram. O Super Vinícius fez um tutorial, tá? Aqui em formato de vídeo, para vocês assistirem e saber o passo a passo de como faz um remix pelo Reels do Instagram. Tá super didático, já assisti, tá tudo explicadinho. Vocês têm que dar um parabéns para o Vinícius, que fez uma coisa bem explicadinha, bem didática para vocês, tá? E também a gente postou um outro link, que é as principais funções do Reels, para a gente conhecer, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizaram essas tecnologias e essas ferramentas, mas eu tenho certeza que muitos de vocês
nunca fizeram isso, né? Então, aquele vídeo tutorial do Vinícius está explicando o passo a passo e a gente vai conversar um pouquinho mais. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Alguém de quem está aqui hoje não tem Instagram? Só para eu saber. Se alguém não tem Instagram. Bom, então deixa eu voltar a compartilhar aqui. Eu abri aqui não abri o meu Instagram, abri o Instagram da disciplina, né? Que eu montei aqui. Vocês vão ver aqui o projeto do Música na Escola. Esse é o projeto que a gente está fazendo, certo? Então, aqui tem várias coisas que foram feitas no ano passado para uma escola específica, então vocês podem assistir, podem ver. Foi feito em formato de podcasts, né? No primeiro semestre eu até mostrei para vocês. Aqui tem algumas brincadeiras de baião que foram feitas pelos estagiários do curso presencial, certo? Então foi feito todas essas atividades, olha o layout todo, foi a Olga que fez, né? Então aqui eram todos aqui a Olga, aqui eram todos os estagiários, né? Eu tô aqui, os professores da escola, enfim, que foi uma parceria com a UNB e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nesse segundo ano, pode ver que a gente já colocou uma linha branca aqui, né, separando, nós vamos começar a segunda fase. E o que vai ter nessa segunda fase? Vai ter vocês, né? Vão ser os vídeos de vocês. Então, o que vai acontecer? Vocês vão criar os vídeos e vão ter que fazer o Reels. Como que a gente faz esse Reels? Vocês vão provavelmente clicar na atividade, vamos supor que fosse esse, só que esse aqui não é um Reels, é um vídeo, e vão assistir e vão clicar na função Remix e vão fazer a gravação do vídeo, do desafio. Que desafios... Opa, peraí, não é isso que eu queria fazer? Aqui. Que desafios serão esses? Desafios criados nesse primeiro momento por mim, pelo Vinícius e pelos alunos dessa disciplina de OIM. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é seguir o projeto Música na Escola, _UNB, né? No guia da disciplina tá lá, é legal que vocês sigam e é legal que vocês façam. Professora, como que eu vou fazer esse Reels? O tutorial do Vinícius está bem claro. Você pode fazer essa atividade pelo seu próprio Instagram, ou você pode usar vamos voltar aqui, esse Instagram que é o da Tec UNB. Por quê? Porque tem gente que não gosta, não quer usar o seu próprio Instagram. Não tem problema. E tem gente que pode não ter Instagram. Então, não tem problema. Lá no guia da disciplina, tá aqui esse recado escrito. Vocês vão desenvolver e vai ser sempre postado no Música na Escola UNB. Se você, na hora que fizer a realização do desafio, você faz com a sua rede social. Se você não quiser fazer na rede social, no seu Instagram pessoal, ou se você não tiver, você vai usar esse aqui. Então, você faz o login do TEC-UNB e a senha Música na Escola. Aí, se você fizer isso, você vai entrar nesta conta aqui. Que ela não tem nada, não tem nenhuma postagem ainda. Aí você vai lá e clica no Música na Escola, entra e faz a sua postagem, certo? Beleza. Depois que você fez esse desafio, né, que estaria aqui, digamos assim, né, esse desafio, que esses aqui são os antigos, você vai pegar esse link, vai ter postado, né, você vai postar aquele link e vai vir aqui na unidade 1 e vai no seu polo, vamos supor que seja no Rio Branco, responder e vai falar:
o desafio criado está nesse link. E aí você coloca o link, o e-mail da professora. Não tem problema porque eu não copiei nada, mas vem lá o link, enfim, e é a sua tarefa. Então, o que vai acontecer? Nós iremos, eu e o Vinícius, nós não vamos entrar nas redes sociais de vocês para assistir. A gente vai olhar por aqui, tá? Então, vocês vão criar nas redes sociais de vocês ou na rede social TEC, né? Que é que é isso aqui, né? Tecnologias Contemporâneas, né? Para escola, que é de tecnologia UNB. Vocês podem fazer por ele ou de vocês, o link gerado, vocês compartilham para nós. Porque nós não temos como ficar procurando vocês em cada rede social e descobrindo se está na rede social privada ou não, né? Na rede única de vocês. Então, vocês vão entrar aqui e vão postar. Professora, o prazo é dia 10 e quando vocês vão postar? A Super Olga, nesse momento, ela está postando os 4 primeiros, ela vai montar aqui os 4 primeiros atividades e, em seguida, vão estar. Então, assim, eu dou um tempinho para vocês, eu peço um tempinho até o dia 30 de julho, para estar todas as postagens aí. A partir do dia 31 de julho, porque é o final de semana, para vocês terem o final de semana, vocês já vão ter todas as atividades. Professora, mas o que eu faço? Bom, como estava lá no guia, da tarefa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o desafio proposto, né? Que é ou por mim ou pelos alunos da oficina interdisciplinar. Certo? Vocês fazem isso no dia 10 e o que vocês têm que fazer? Escolher 2 desafios. Quais, professora? Quais vocês quiserem. Então, isso está livre. Vocês vão olhar as opções que vão ter ali e vão escolher fazer 2. A ideia é que vocês façam até mais. Quem sabe fazer e queira fazer mais, ótimo, pode mandar os links de 3, 4, enfim. A ideia, na verdade, seria que vocês conseguissem fazer tudo, né? Mas a gente sabe que a gente não tem tempo, a gente tem outras coisas e é enlouquecedor. Mas então a tarefinha é isso, é fazer 2 desafios. Os desafios são criados antes disso. Então, esses desafios que vão ser criados, né, que eu estou pondo aqui na oficina meu e do professor Vinícius, né, sempre quando for meu, do Vinícius, vai estar junto com esse grupo que a gente está chamando que é do grupo do OIEM, tá? Nessa primeira unidade está fácil, vão estar ali e tal. Nas próximas unidades a gente vai explicar como vocês vão receber, né, o link de todos bonitinho para vocês saberem qual que vocês têm que procurar, certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, vou seguindo. Com a coisa, abram as dúvidas que a gente volta a responder. Então, lá na disciplina, vamos voltar lá, porque eu vou cancelar, eu não vou fazer a resposta, né? Vamos voltar lá na unidade. Nós temos, então, aqui, para vocês postarem o link, cada um no seu próprio polo, respondendo a pergunta ali que o Vinícius montou. Aqui é a tarefa que vocês postam da própria resenha crítica, né? Aqui nós temos os nossos textos de apoio. E, lembrando sempre, nós temos aqui como fazer um remix, quais são as funções principais do Rios e como montar. Caso tenham alguma dúvida, porque a gente sabe que vocês, né, vão começar a descobrir e vão ficar com algumas dúvidas, vocês entrem em contato com a gente e tudo mais. Principais questões, vamos lá. Professora, eu sou tímida ou eu não quero aparecer. Não tem problema, né? Se vocês vão ver que as que eu fiz eu não apareço, só aparece a minha mão. Não tem problema, tá? Agora, eu vou partir do pressuposto que foram vocês que fizeram, né? Eu não vou precisar do rosto de vocês, né? Professora, eu posso fazer essa atividade
e eu tenho uma filha, tá, de 12 anos, eu posso gravar ela fazendo? Pode, tá? Por quê? Porque você vai ter, é um processo de educação musical. Precisa ser necessariamente eu? Não, porque se você tiver uma filha ou um filho, enfim, né, alguém que queira fazer próprio da idade, beleza. Professora, eu posso pedir para o meu marido fazer? Não. Por quê? Porque é voltado para a escola. Então, se é voltado para a escola, são para crianças e para adolescentes. Então, a gente tem que pensar que é na educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, ou você grava de você mesmo, ou se você realmente tiver um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, que esteja na idade, né, escolar, digamos assim, e ela queira fazer o desafio, pode gravar, tá? Então, isso é liberado. Não é liberado para outras pessoas. Tá, professora, mas é a minha mão, você não vai saber. É verdade, eu não vou saber. Mas aí a gente já discutiu ética, né, Vinícius, no semestre passado, e vocês sabem que isso não é nada ético. Mas, enfim, segue o baile, né? Então, seriam essas as questões. Professora, eu não sei como filmar, é só um celular. Não precisa mais nada. Professora, poxa, o vídeo que, sei lá, eu assisti tá muito bem feito, eu não consigo fazer assim. Não tem problema, você faz da forma que você conseguir. A ideia é, faça o desafio. Então, por exemplo, eu fiz um desafio de solfejo, fui lá e construí essas 4 bolinhas. Beleza, vocês vão cantar aquilo, então é a voz de vocês. Fechou. Eu fiz uma atividade rítmica e fiz desenhos em EVA, para ficar bem bonitinho, bem lúdico, com a cor do projeto. Eu preciso fazer no EVA? Não. Vocês vão fazer no que vocês tiverem. Se tem um sulfite, faz na folha de sulfite e corta. Vocês têm outro tipo de papel, vocês têm, enfim, né, sulfite colorido, vocês têm embrulho de presente, façam. Professora, a atividade que você fez foi com peças. Posso fazer com a mão? Pode. A ideia é essa. O desafio ele é lançado. Então vamos tentar entender a concepção de um desafio de um jogo. Ele é lançado e você vai tentar resolver. Como você vai resolver? Como você puder. Se você só consegue fazer num papel jornal, faça num papel jornal. Não tem problema nenhum, né? E aí a gente vai trabalhar aqueles conceitos que a gente trabalhou no semestre passado. Use a criatividade, né? No caso, isso aqui, gente, nada mais do que o fundo daquelas tacinhas de bebidas, né? Do semestre passado. Tava lá, quebrei, arrebentei. Professora, eu não tenho. Faz com tampinha de refrigerante. Professora, eu não tenho. Faz com dado, faz com um brinquedo, faz com uma bolinha, né? Faz com o que você tiver, nesse caso. Professora, eu não tenho nada. Usa o corpo, precisa fazer coisa. Não, pode fazer o ritmo no corpo. Use. Posso fazer com o pé? Pode, né? Então é isso que é o legal. Quando a gente pensa que um desafio ele é lançado, ele é respondido. E como ele é respondido? Com criatividade. Então vocês podem e devem abusar da criatividade. Tá? Então é essa que é a questão. Esse desafio que eu fiz com a bolinha, por exemplo, é para vocês cantarem de acordo com as notas que eu estiver falando. É simples. Vai cantar 2 vozes. Professor, eu posso tocar aquelas notas? Pode. Na flauta, por exemplo? Pode. Né? Precisa ser necessariamente cantado? Não. Professor, eu posso fazer isso no piano, no teclado? Olha, até pode. Se você for um pianista, um tecladista, não tem graça nenhuma. Mas se você não for e estiver fazendo essa disciplina com a professora Denise e está aprendendo a utilizar o teclado, faça. Monta lá a tua mãozinha, porque é só as 5 primeiras notas. Dó, ré, mi, sol, mi, fá, ré, mi, ré, dó. Toca isso. Joia. Pode ser feito o desafio assim? Pode. Então, vejam,
por mais que sejam algumas coisas que a gente tem que fazer, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Olha que possibilidade vocês têm. Enquanto tem as 200 regras da crônica, né? Da crônica é ótimo. Da resenha crítica, né? Que tem todas essas regras que te passou. A parte dos desafios, ele está livre. Quais são as regras? Vocês têm que criar, quando na unidade 2, 3 e 4, e responder os desafios na unidade 1, 2, 3 e 4, conforme o que está estabelecido e pedido no guia da disciplina e nas orientações dadas em cada unidade. Como você vai fazer isso? Com a sua criatividade. Combinado? Então, não existe uma regra, não existe um padrão, não existe obrigatoriedade de comprar nenhum material. Se você tem EVA na sua mão, por exemplo, faça. Se você tem... Essa aqui é a bolinha de isopor, tá? Que eu pintei nas cores do projeto Música na Escola. Mas eu tenho uma bolinha daquelas que compra de R$1 naquelas bombas de shopping. Posso usar aquilo? Pode, tá? Então, assim, usem o material que vocês têm, materiais reciclados, usem a voz. Tem uma outra atividade que é muito, muito interessante, que eu quero ver quem vai fazer essa atividade, que é o seguinte: existe uma música composta por mim, e a música é com esse tema, chamado Passeio no Zoo. Em 30 segundos, vocês precisam criar uma melodia com esse tema e cantar essa melodia dentro daquela base harmônica, com o tema Passeio no Zoo. O que eu posso falar? Usa a criatividade de vocês. Pode ser crianças no passeio, pode ser um animal, a história de um animal, de um leão, de um rinoceronte, de um hipopótamo. Em 30 segundos, o que você vai falar sobre esse tema? E vai cantar uma melodia com aquela base que está acontecendo e você grava o áudio. É simples, né? Vocês põem o áudio para tocar e canta junto. E cria uma linha melódica com aquilo. O Vinícius fez um que é um desafio de bater mão numa mesa, né? O Vinícius fez com as mãos. Eu posso fazer com os pés? Eu posso fazer com algum objeto? Pode. Eu tenho que repetir o que o Vinícius fez? Ou eu posso fazer um contraponto para ele, né? Respondendo ou fazendo uma segunda voz rítmica? Pode. Entende? Não tem regra. A regra é sua criatividade. Entenderam? Tá bem frisado isso? Né? Então, assim, o que vocês vão criar. E aí vocês vão postar, vocês vão mandar o link pra gente. E o legal é que vocês compartilhem isso com os familiares, com os alunos de vocês, né? Então, assim, eu acho que isso é legal. E, como o Vinícius colocou ali, asas à imaginação, né? Nessa primeira unidade, vocês vão responder 2 e vão mandar o link pra gente. Olhem, pensem, gravem, escolham e façam. É isso. Com muita imaginação, com muita criatividade. É o que fica bacana, é o que fica legal. E aí vocês podem trabalhar, então, com o que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. A gravação pode ser feita dentro, pode ser feito na rua, pode ser feito com sons urbanos, né? Esse passeio no zoo, de repente alguém tem um zoológico perto de casa e pode fazer alguma coisa cantando com o som, né, de algum... Vai que vocês têm uns macaquinhos, vocês têm uns pássaros cantando. Podem, usem as asas, né, a imaginação. Alguma dúvida, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida? Estamos, então, passamos 10 minutinhos da aula, mas vamos tirar as dúvidas finais. A live está gravada, como sempre, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Se não for sua dúvida, o que vocês acham da ideia e tudo mais? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem me acionar, pode acionar o Vinícius, podem acionar os tutores presenciais, né? Que dá tudo certo. Você é minha cachorra. Rocine? Sim.
Sim, Ana Paula. Eu não sei se foi erro meu, mas eu não vi fórum de dúvidas lá na disciplina. Ô, Ana Paula, eu acabei de criar aqui, já está disponível lá, tá? Inclusive os Ah, slides então não foi problema. para vocês. É tanta coisa que a gente já nem sabe. Não, Falou, e é tanta obrigada. coisa para a gente também. Eu Passou, imagino. mas está ali. Já está criado, já está resolvido. Falou. Tá? E vocês podem fazer o fórum de dúvidas tanto ali, que eu acho que é legal, como também nos nossos grupos do WhatsApp. Né? Tanto faz. Ali é o oficial, mas eu sei que vários acabam não tendo, né, o tempo de entrar ali na plataforma, enfim. Ana Paula, não necessariamente a partir do dia 31. Hoje, essa madrugada, a Olga vai postar os primeiros 4 desafios, tá? Mas até o dia 31, os alunos todos do presencial vão ter entregado alguns desafios. Todos os alunos não, são alguns, né? Porque também eles vão postar para a unidade 1, 2 e 3. Nessa primeira unidade, a gente começou o semestre agora, não dá tempo de produzir tanta coisa. Então, vão ser esses, menores, são menos opções, credo, travou aqui, menos opções para vocês escolherem, de fato, né? Mas, vamos estar lá, eu vou ver até se eu consigo gravar mais um, né? Que a gente está com 4, vamos ver se eu consigo fazer mais um. E aí, até amanhã, esses serão gravados, eu vou ver se a Olga também faz mais um. Então, se a gente conseguir uns 5, 6. Então, a partir de amanhã já tem alguma coisa, tá? Mas até o dia 31 vai ter mais opções. Legal, Então vai amanhã eu ser, vou olhar. vai ser Qualquer dúvida eu pergunto. divertido. Sim, por favor. Você tem filhos, não tem, Ana Paula? Eu tenho um adolescente chato pra caramba que não ajuda em nada. Nem para fazer um desafio, será? Não vai querer? Muito menos. Então tá bom. Então faz você mesmo, vai dar certo. Né? Mas é que eu imaginei que eu achava que você tinha. Eu tenho uma gata, serve? Olha, se você conseguir fazer Não. ela fazer o desafio, quem sabe? Quem sabe ela pode cantar um miau com você ali na gravação. Ah, isso bacana. Pois é. Usa a criatividade. O filho da minha orientadora no doutorado foi meu aluno e eu mandei para casa um desafio com aquele dueto bufo de gato, sabe, gente? E ela apareceu com o filho imitando o gato, com os gatinhos, máscaras de gatinho, vocês tinham que ver que cena. Então vale usar o gato. Ah, legal. E eu não ia dar um spoiler, mas a gente vai ter uma coisa que vai ter animais, tá? Vai ter um desafio que vai ter animais. E a gente vai tentar imitar coisas de animais. Oba. Pode usar, criatividade. Ó, a Maria Concebida disse que vai pôr todo mundo na roda. Ótimo. E aí, gente, o que é legal, assim, isso aí é para viralizar mesmo. Sabe essa coisa? A gente recebe tanta dancinha, né? Tanta gente fazendo, né? Na musiquinha lá. O legal seria isso, que a gente comece a compartilhar nas nossas redes, comece a passar para os amigos, passar para os amigos que têm filhos e tal. Que a ideia é realmente que as pessoas vejam e falem, puxa, dá para fazer música, dá para aprender música, dá para a gente fazer música, né? Criatividade e aprender de brincando. Então, a ideia é essa, que a gente consiga extrapolar nós da disciplina para o pessoal. Então, quanto mais vocês compartilharem nas redes de vocês, melhor. Isso mesmo, Lécia, a ideia é virar blogueira, tá? Virar blogueirinha. Inclusive, vocês podem fazer stories colocando, gente, assista o Reels, faça esse Reels que eu criei, porque daí você vai fazer, né? Você vai fazer um Reels e fala, gente, olha só, eu criei essa atividade, né? E compartilha com os amigos de vocês nos stories, enfim. Vocês estão livres, essa disciplina é para a gente aprender, mas brincar e se divertir um pouco também. Beleza? Francine, eu estou em 2 lugares que estão ruim. Eu peguei o template da disciplina da Maria Cristina, da resenha, e eu botei lá no grupo de Palmas.
Mas eu queria mandar para vocês, para ver se vocês olham, para ver se está bom. Será que vale a pena ou não? Pode mandar, manda para mim aqui no WhatsApp, que eu dou uma olhadinha, mas eu acredito que sim, a gente não está criando muitas regras, né? Porque a gente já imaginou que vocês já aprenderam. Tem gente que já fez outros cursos, que já sabe fazer resenha, então tá bem aberto. Mas realmente, se alguém não sabe e não teve isso, eu acho que é legal, vamos compartilhar. A gente pode pôr lá na aba do que precisamos saber, esse material da Maria Cristina, né? Ele é aberto e eu aviso ela que a gente inseriu ali, né, e tal, não tem problema nenhum, porque ela super vai liberar e a gente coloca lá. Se você puder me mandar, eu já vejo, já tiro essas dúvidas e já converso com ela. Tá, tô mandando nesse segundo. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Olha que coisa boa. Tá? Então, tá bom. E aí, então, vocês façam um bom trabalho, bom mês, bom início de curso, bom início de disciplina, de curso é ótimo, de disciplina, né, de semestre, e estamos aí, espero que seja um semestre envolvente, espero que seja um semestre de muito aprendizado. A ideia dessas atividades, vocês vão ver nas próximas unidades, vão ser bem livres para vocês também utilizarem coisas que a professora Delmari vai explicar em PA2. Vocês vão poder, já conversei com o Josué, que vai dar para esse PEN 3, que tem algumas coisas que vocês podem fazer a partir da aprendizagem dele ali no solfejo, das técnicas e tudo mais, né? Vocês vão ver, gente, eu gravei aqui uma voz de taquara rachada, um solfejinho, então, assim, eu coloquei minha voz taquara rachada para o jogo, não tem problema pôr a voz de taquara rachada para jogo para vocês também, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, que nós vamos ver é realmente o desafio realizado. Bom final de semana já, né? Não vejo mais vocês. Bom trabalho para todos e para todas. E estamos à disposição, então. Vocês estão tão quietinhos que eu estou até estranhando. Mas a gente também passou do horário, então vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.